Tem um outro doutor da igreja muito importante, pois ele é divisor de água no respeito a uma fase da igreja. Ele está falando de São João Damasceno, Padre Guido, o próximo da lista. Sim, ele era um monge, certo, natural da Síria, estava no Oriente Médio. Damasceno, por causa de Damasco? Damasco, exato. Certo. Né? Ele era de uma família nobre e sabemos que despojou-se dos bens terrenos e retirou-se num convento perto de Jerusalém. Escreveu inúmeras obras de teologia, de apologética. Apologética significa a ciência da defesa dos dogmas, dos artigos da nossa fé, e de dogmática também, e defendeu a igreja contra os iconoclastas, uma palavra um pouco difícil. O que significa isso, Padre Guido? Exato. Iconoclastas significa pessoas que destroem qualquer imagem, que não acreditam no culto de uma devoção que nós manifestamos com tanta simplicidade e com tanto afeto. Quem de nós, meus amigos, não carrega consigo a fotografia ou da mãe, ou da esposa, ou da namorada, ou dos seus filhinhos? Não se trata de um culto de adoração, mas só olhando para a imagem, para uma fotografia, já me ajuda a pensar na minha família. Se estou correndo demais, olha, começo a ser um pouco mais prudente, porque posso evitar um risco de um acidente, etc. Inclusive, se alguém, a pergunta que tantas pessoas fazem, mas Deus permite ou não permite o culto das imagens? A resposta é bíblica. Todos temos o livro da Bíblia em casa. No segundo livro da Bíblia, no livro do Êxodo, temos duas passagens bem pertinho, uma no capítulo 20 e outra no capítulo 25. No capítulo 20, versículo de 1 a 5, está escrito que Deus disse, não faça essa estátua, símbolos, etc. Tá. E parece que Deus seja contrário. Mas 3 páginas depois, no capítulo 25, Deus disse para Moisés, faça 2 querubins, isto é, anjos, de ouro. Então, Deus não tem nada contra as imagens. Claro que a imagem de um santo, de uma santa, não é motivo de adoração, mas de veneração. Quando nós olhamos para a imagem de Nossa Senhora, ninguém de nós fica indiferente, ou do santo padroeiro, ou de qualquer outro santo da nossa vida. Portanto, Deus não tem nada contra o culto das imagens. Esse assunto é bom, é interessante. O senhor muitas vezes já passou aqui por ele, por esse assunto em outras ocasiões. E certamente o senhor volta nele, porque a gente não teria tempo de a gente aprofundar agora. Pois a gente tem uma lista aqui de santos doutores. Só para encerrar, a questão da mudança de São João Damasceno, porque ele é considerado o último padre da igreja, não é isso, Padre Guido? Também. É isso que o senhor ia dizer? Não. Queria dizer que, mesmo estando ainda no século VIII, ele já apresenta nos seus escritos, quem diria, minha gente, né, os 4 dogmas marianos. Bem lembrado, ele defendeu a Imaculada Conceição muito antes do dogma ser proclamado, mas não só da Imaculada, como os outros 3 dogmas, os 4 ao todo, o senhor bem lembrou. Em relação à doutrina do respeito à Nossa Senhora, ele foi um gigante. Mas a gente disse aqui em muitas ocasiões, né, que os padres da igreja são aquelas pessoas, né, não somente sacerdotes, leigos também, diáconos e bispos, que colaboraram para que tudo que a gente conhece em respeito à nossa fé ficasse mais claro e que eles explicassem a nossa fé, aprofundassem a nossa fé a ponto de ser proclamados padres da igreja, no período conhecido como patrística, né? Esses padres da igreja não precisam de uma proclamação solene de um papa que são considerados padres da igreja, porque a época em que viveram e a sua obra já diz respeito a isso, né? Diferente do doutor da igreja, que qualquer época do cristianismo pode ser considerado doutor desde que um papa assim o proclame. São João Damasceno, para a gente encerrar aqui a nossa parte sobre ele para o intervalo, Padre Guido, foi o último padre da igreja, né? Perfeito, isso está certo, é um consenso, exato, né? Da parte dos padres do Oriente, né? Já porque o Ocidente é uma outra contagem, como o senhor já explicou para a gente. Perfeito. Né?